teremos, antes da palestra, uma atividade que foi inserida na programação, tá ok? O RPG na educação tem características que tornam uma excelente ferramenta educacional. A socialização, cooperação, criatividade, interatividade e a interdisciplinaridade são desenvolvidas a partir do trabalho com RPG na educação. Então, nós temos o prazer de ter aqui conosco o Eduardo Augusto Kiel, que é professor do ensino médio e aluno da Faculdade de Química da Unesp de Araraquara. E também o Gustavo Vícola, que é psicólogo da USP de Ribeirão Preto. Sejam todos bem-vindos e nós já agradecemos as presenças de vocês na nossa semana. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou o Gustavo, o Eduardo. Viemos aqui hoje falar de RPG, né? E já é uma atividade interativa. Então, por isso, a gente vai trocar os tradicionais 10 minutos finais para pergunta e já vamos pedir para vocês já interagirem com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta ao longo da nossa apresentação, vocês, por favor, vocês podem interromper, perguntar qualquer coisa, ok? Bom, para começar, alguém aqui já ouviu falar de RPG? Uma, duas, 2,5, 3, 4, ok. Pouca gente, né? Bom, mas já é uma atividade com lá seus 40 anos já de existência, né? Iniciada nos Estados Unidos, e eu estou vendo que pouca gente aqui conhece e eu acho que não desconhecem também como que ela pode ser aplicada na educação, né? Bom, eu vou começar então definindo o que é RPG, né, para situar todos nós aqui. Bom, a sigla RPG vem daquele termo em inglês, Role Playing Game, cuja tradução para a nossa língua é um jogo de interpretação de papéis, né? Começou como um jogo, mas hoje essa ideia de jogo já está sendo abolida já, hoje é uma atividade, né? É uma atividade de contar uma história, é uma forma de narrativa. Eu vou falar um pouco para vocês da história do RPG, como é que começou. O RPG, na verdade, essa daí, é isso, pode passar aqui a história. O RPG, ele começou com os War Games, né, que a gente conhece o nosso War. Todo mundo aqui conhece o War, né? Todo mundo já jogou War, Conquistar País, Alasca, ataca Japão, com 4 exércitos, todo mundo conhece, né? Ali, tabuleiro de um jogo de guerra, né? De um War Game. Essa foi a ideia inicial. Os jogos de guerra dos anos 50, eles estavam muito populares nos Estados Unidos e atingiram o auge nos anos 70, né? Que foi quando dois amigos, jogando um tipo de jogo de guerra esse, chamado Chainmail, cuja tradução é Cota de Malha, tiveram a ideia de começar a criar novas regras para o jogo, né? Baseado no mundo de Tolkien. Todo mundo conhece Tolkien, Senhor dos Anéis? Se alguém tá fora do planeta nos últimos anos, esse é o Tolkien, criador de Senhor dos Anéis, da Terra-média, né? Ele criou todo um mundo de fantasia medieval, habitado por anões, elfos, magia, dragões, né? Então, dois amigos jogando um jogo de guerra, inspirados na obra do Tolkien, criaram um sistema de regras para aprimorar o jogo deles, né? Um deles criou uma fortaleza impenetrável, e o outro, ele falou que poderia invadir a fortaleza dele, com 3 soldados só. E daí começou a nascer o primeiro RPG, né? Que é uma atividade na qual uma história vai sendo desenvolvida e o personagem, o jogador, ele vai participando dessa história. Ali, o Dungeons & Dragons foi o primeiro RPG, criado em 74. Isso, em 74. Foi o primeiro, surgiu nos Estados Unidos por esses dois rapazes aí. E o RPG nos anos 80,
Aliás, o Dungeons & Dragons, quando ele surgiu, ele tinha um simples objetivo, que era invadir uma fortaleza, enfrentar criaturas que estavam lá dentro, né, e conquistar os tesouros, conquistar... Esse é o objetivo final. Era um jogo realmente voltado para ação, para briga, para guerra, fazendo um jogo de guerra, né? Era só isso. Era o gênero que a gente chama hoje de matar, pilhar e destruir. Era só isso, né? Era invadir, saquear e pronto. E foi assim até 86, quando surgiu esse novo sistema, o GURPS, né? Esse livro, ele introduziu um sistema genérico, no qual já não precisava mais ser só uma fantasia medieval. Não precisava mais só invadir uma fortaleza. A aventura poderia ser no espaço, no passado, no futuro, poderia ser em outras dimensões, no Velho Oeste, qualquer coisa. Era genérico. Aí o RPG ele começou a ganhar outras margens, começou a ser ampliado. Mas a popularidade mesmo dele surgiu com esse livro, Vampiro. Esse livro, ele foi uma revolução no RPG, porque ele introduziu um sistema chamado Storyteller, que é o contador de histórias. Nesse livro, o que foi enfatizado pelos autores era a representação do personagem. E o RPG ele foi evoluindo, até ele chegar hoje em um sistema chamado D20, no qual toda pessoa tem acesso à criação do mundo. Se você criar um mundo, você criar um cenário, você manda, respeitando as regras daquele sistema D20, você manda para a editora se estiver de acordo, publica o livro. Ok? E RPGs nacionais. O nosso Brasil também produziu alguns RPGs no início dos anos 90. Ali atrás, não dá para vocês lerem, mas temos lá, o Desafio dos Retirantes. Embaixo já não é um tema mais tão brasileiro, as cruzadas, mas logo abaixo já segue pelo Quilombo dos Palmares. Aquele é o Desafio dos Bandeirantes, o Descobrimento do Brasil e por fim Entradas e Bandeiras. São RPGs cujo cenário é voltado para o Brasil, para a nossa história. Bom, eu falei, o que é o RPG e a história dele. Só não falei como ele funciona para vocês. O RPG é a atividade, como eu disse, então, de contar uma história. O narrador ele vai contar uma história e os ouvintes dele vão poder participar dessa história. É uma história construída em tempo real. E os ouvintes, os membros do grupo, vão poder participar do jogo criando personagens. Essa é uma ficha de personagem daquele sistema que eu falei, de 86, o GURPS, ali em cima. Ali tem a ilustração de uma personagem, né? E a ficha, como vocês podem ver, tem atributos dos personagens. Você cria um personagem, você inventa e transforma em números para ele se tornar jogável, porque nós usamos os dados também. Temos ali em cima ST, que é do inglês, né? Strength, força. Embaixo é DX. Tudo isso que é a agilidade do personagem. Embaixo temos a inteligência. Então o personagem ele é construído, ele é concebido com história, com uma personalidade, com laços sociais e também com valores que vão nortear ele ao longo da história. Ao longo da história que vai sendo contada. Pode passar. O RPG, então, ele está atingindo muito sucesso hoje. No início, ele não tinha tantos seguidores, mas hoje ele está se desenvolvendo cada vez mais. Né? E ele está fazendo muito, muito sucesso. Agora, por que ele fez tanto sucesso? Ele promove algumas características, ele incentiva o uso de algumas características, de alguns traços do nosso comportamento, como, por exemplo, a socialização. Por que a socialização? O RPG, como eu disse, ele está deixando de ser o termo jogo, não existe mais, ele é uma atividade. Não é um jogo porque não existe vencedor, não tem uma competição entre os membros da história. Os membros do grupo, eles precisam se socializar entre eles precisam interagir entre eles para resolver um problema em comum. Eles têm um problema em comum para ser resolvido, eles precisam achar a melhor maneira para isso. Então promove já a socialização
de um indivíduo dentro de um grupo de RPG. A interatividade. Como eu disse, a história ela vai sendo construída ao longo. Ela não é contada simplesmente de uma maneira fria e distante. Você não vê a história de uma maneira passiva. Você participa da história. Então, se o narrador está contando uma história para você, você interrompe e pergunta o que está acontecendo direito, que você não entendeu, ou você tem uma ideia, você sugere algo. E se nós fôssemos por aquele caminho? O que tem naquele caminho? Cabe ao narrador contar o que tem naquele caminho. Então, você interage com o jogo. Abre-se uma gama de possibilidades dentro de uma história. A narrativa é um complemento a isso que eu disse, né? Você já não é mais um simples ouvinte de uma história, você é também um narrador, né? Você participa da criação, da narratividade de uma história. E o RPG também ele fez muito sucesso por causa desse fenômeno, desse termo a hipermídia, que ele quer dizer que o RPG é uma atividade que envolve o uso de várias mídias diferentes, né? Envolve o computador, a música, envolve o cinema, envolve o livro, envolve livros, envolve poesias, envolve tudo para você construir uma história. O narrador ele pensa em uma história e como torná-la cada vez mais interessante para o jogador. Então ele se vale de conhecimentos da literatura, conhecimentos da poesia, conhecimentos da atualidade, da informática. Então o RPG ele se vale de tudo quanto é tipo de mídia para ser contado. Um RPG pedagógico. Eu não sei se eu me fiz claro para vocês, mas caso eu tenha me feito claro o suficiente, eu acho que já é evidente como que uma atividade de contar uma história e cujos ouvintes podem participar dela pode ser usado na escola, pode ser usado na educação. Certeza que nem funciona. Bom, vou dar um descanso pro Bícola, né? Que a gente falou bastante. Pessoal, agora eu vou falar um pouco do RPG pedagógico para vocês. Vocês conseguem me escutar? Só que não escutar. Pessoal, vou falar um pouquinho do RPG pedagógico para vocês. O que é, como surgiu o RPG pedagógico? Em que consiste também um pouquinho o que ele proporciona para vocês. Vamos frisar o seguinte, o RPG pedagógico é uma atividade nacional. Nenhum outro país do mundo utilizou ela até hoje. Pelas nossas pesquisas, só tem um artigo nos Estados Unidos de um professor de uma faculdade, Eu quero. Certo, bom, então menu. de Maryland, que tem um artigo lá. Então, Mas o resto, todos os artigos, virou direito. todos os livros publicados são brasileiros, e as atividades também, aqui no Brasil. Mas o que é o RPG pedagógico? O Bícola falou que o RPG é uma narrativa, uma atividade, todo mundo interage. Mas aí um dia algum professor falou assim, nossa, um professor que simplesmente jogava. Nossa, e se eu pegar esse RPG e levar para a sala de aula? Nossa, eu me diverti tanto, eu lembro da aventura inteira que eu participei. Será que meus alunos também vão lembrar dessa aventura que eu passava para eles na sala de aula? Então o que aconteceu? O RPG pedagógico é o quê? O uso do RPG na sala de aula a fim de fazer o quê? Fixar a matéria que você está dando. No meu caso, é química. Eu pego todo ano, no começo do ano, eu dou uma atividade de RPG pedagógico para os meus alunos. E como vai funcionar? Tem duas maneiras possíveis de você fazer um RPG pedagógico na sua sala de aula. Uma, você envolve a sala inteira, você, professor, vai contar uma história e os alunos começam a interagir jogando várias ideias. Mas, o único, porém, problema disso é, às vezes, alguns alunos ficam de fora. É importante o quê? Tentar incluir todo mundo para que todo mundo tenha um bom desempenho e aprenda bem. A outra maneira é você dividir em pequenos grupos, com 8 a 10 pessoas. Aí você consegue dar atenção para todo mundo, uma efetividade maior, certo? E o que ele promove? Ele promove, como o Victor disse, a narrativa, a interação, a hipermídia e outras coisas. O aluno vai deixar de ser inibido, porque ele vai começar a tirar sua dúvida no meio do pessoal que está jogando. Vai começar, depois disso, na sala de aula, ele vai perder totalmente essa inibição, porque ele vai começar a perguntar, certo?
para ouvir? Ótimo. Bom, o RPG também, ele promove a oralidade de quem está participando dele, né? Porque a fala é a nossa primeira comunicação com o mundo, né? É a nossa primeira forma de expressão, é a primeira maneira que a gente se manifesta de uma maneira clara que todos possam entender, né? Que quando a gente beber, os adultos possam nos entender, que é a fala, é a nossa primeira maneira de se expressar. E muitas vezes ela acaba sendo inibida ao longo da vida, né? A gente fica com vergonha de falar, tem medo de falar uma coisa errada, uma coisa que vai nos deixar envergonhado ou de ser julgado. O RPG ele promove a oralidade, né? Como o que eu estava falando, o aluno que ele talvez seja um pouco mais inibido, ele passa a participar um pouco mais, né? Promove a integração da pessoa através da fala, através da oralidade. E outro aspecto muitíssimo interessante que o RPG promove é a capacidade de criar, de fantasiar, né? De viver com a ficção. Algo que em nenhum ano da formação, né, da antiga forma de ensinar, e eu não sei o quanto está sendo efetiva as novas técnicas hoje pedagógicas, eu não sei se há um incentivo do aluno em viver com a fantasia, em lidar com a ficção, em lidar com a criatividade, porque o que é ensinado para a gente não é aquela objetividade da ciência. Em nenhum momento a gente cria nada, a gente lida com a ficção, a gente fica sempre preso àqueles parâmetros científicos, né? Então inibe realmente a capacidade de criar, né? E a capacidade de criar, de lidar com a fantasia é algo muito mais fácil para a criança, para o adolescente, do que para o adulto. Nós hoje temos que lidar com necessidades do dia a dia, com rotinas, e a nossa necessidade de criar nunca foi desenvolvida, nunca foi exercitada. Isso faz falta. O RPG, então, ele promove a criatividade. Vocês têm a prática com crianças não portadoras de necessidades especiais, certo? Ou você já trabalha também com crianças, envolve RPG pedagógico com crianças portadoras de necessidade especial? Ou existe na literatura alguma coisa que Na literatura, infelizmente não, porque os trabalhos são poucos. Eu e o Pico, então, há uns meses atrás, começamos a pesquisar o tema. Nós temos experiência com RPG, eu tenho há 11 anos, ele já tem 16, mais ou menos. O que nós achamos foram alguns livros, já velhos, tem esse aqui da Andréa Pavan, Aventura da Leitura da Escrita, que trata mais do ambiente do RPG, não levando ao pedagógico. Mas, saiu um novo, chama Role Playing Game, que é a pedagogia da imaginação do Brasil, da Sônia Rodrigues, filha do Nelson Rodrigues. Ela fez toda uma avaliação da pedagogia, do uso do RPG pedagógico na educação. Mas, infelizmente, ela nunca citou nada aqui de crianças especiais. Eu acho que era bom pôr o microfone, o pessoal do campo não está ouvindo, desculpa. O pessoal de lá não está ouvindo. Não, é porque, assim, eu trabalhei 10 anos com crianças com necessidades especiais e lá na PAI, onde eu trabalhei, nós tínhamos os jogos educativos normais, né? E a gente observava uma evolução, lógico, dependendo das limitações das crianças, a gente observava uma evolução legal nesses jogos. Pelo que vocês estão falando, por promover socialização, o fato de criar criatividade, seria um outro método, nem sei método, mas outra forma de estar trabalhando com essas crianças, né? Então, por isso que eu gostaria de saber se realmente existe na literatura ou se isso daí... Porque ou pode ser trabalhado, né? Um exemplo pessoal que eu tenho, na minha sala de aula, eu tenho uma aluna que ela tem déficit de atenção. Nosso déficit de atenção, ela... O pessoal não está ouvindo, acho que precisa do microfone, desculpa. Então, tá criando. Uma aluna minha, ela tem déficit de atenção e ela sofreu também uns traumas desde a infância. Ela nasceu prematura, ela tem o rosto deformado, e logo depois dela nasceu uma irmã normal. O que aconteceu? A mãe dela começou a tratar melhor a irmã e deixar ela de lado. Sabe? Então ela nasceu achando que aquele patinho feio.
Estou na sala de aula, ela senta na primeira carteira. Mas ela fica sentadinha, fazendo assim, ó. Ela mal olha para minha cara quando eu explico. Comecei a fazer as sessões de RPG no período da tarde, com o pessoal que estava com maior dificuldade, e eu estava incluso. Ela começou a conversar com os amigos, com os outros colegas, até de outras salas. Agora, antes ela sentava no intervalo, ficava quietinha no canto. Agora não, já está conversando com o resto do pessoal, está começando a se cuidar. Eu trabalho também na coordenação do colégio. Porque sempre que a gente via ela de cabeça baixa, eu falo assim, não, levanta essa cabeça, você é tão bonita, sabe? E assim, com certeza. E assim ela conseguiu dar uma boa evoluída. Até hoje a gente está trabalhando com ela. Tá? Você falou, desculpa, qual que é seu nome? Regiane. Então, Regiane, você falou, né, de incluir, né, crianças com necessidades especiais. Eu estava me lembrando que ano passado em Araraquara teve encontro de RPG e uma mesa, um jogo, uma partida muito comentada, né, uma história contada que foi muito comentada por todos, foi de um rapaz, eu não me lembro o nome dele, mas ele tinha deficiência visual, ele enxergava acho que nada. E ele coordenou o grupo, ele contou uma história para o grupo e todos elogiaram, foi ótimo, né? Então, é possível sim inserir uma pessoa, uma criança, um adolescente através da RPG e iniciar a pessoa a RPG, né? Se a pessoa tem uma deficiência auditiva, né? Se existe uma forma de comunicação com ela, se existe um meio de se comunicar, uma história pode ser contada e ela pode interagir com a história, né? Então, o RPG, sem dúvida, é uma ferramenta de socialização ótima, é muito versátil. Eis aí, moçada. Eu já acabei dando uma adiantada, uma experiência que eu tive com os meus alunos. Essa foto não é minha, tá? Essa aí é de uma matéria da Folha, de uma professora de São Paulo. Logo depois vou mostrar o depoimento dela. O que eu fiz? No ano passado, até então eu não trabalhava com RPG pedagógico, quer dizer, eu já sabia, já estudava, mas nunca tinha aplicado. Ano passado, dei minha aula inicial de Química, História da Química, Evolução do Conceito do Átomo. As notas dos meus alunos, numa classe de aproximadamente 20 pessoas. Primeiro ano, o azulzinho, até 5, praticamente 50% da classe. E, consequentemente, foi abaixando e não tive nenhuma nota entre 9 e 10. Certo? Nesse ano, eu falei assim, não, vou tentar fazer uma coisa diferente com eles. Fiz o RPG pedagógico com eles, contando uma história, como se eu fosse um cientista maluco, construí uma máquina do tempo e levei eles lá para a Grécia para conversar com o Leucipo Demócrito, quando eles estavam pensando no primeiro conceito de átomo. Depois eles foram passando para todas as eras, conversando com os outros cientistas. Eles se divertiram muito, brincaram, todo mundo interagiu. No começo tinha uns que ficaram meio retraídos, depois começaram a soltar o verbo lá. Consequentemente, as notas deles. Tive 2 alunos abaixo de 5, de mais ou menos 10 até 7, de 7 e 9, umas 5 pessoas, e 3 notas máximas. Então, o aluno mostrou uma evolução muito grande utilizando o RPG pedagógico. Por quê? Todo mundo aqui lembra, eu acho, da última festa que foi. Não lembra? Lembra de tudo que aconteceu. Quem bebeu, quem beijou quem deu vexame, certo? Mas garanto que não lembra a aula inteira de 2 semanas atrás. Alguém lembra? Não, né? Lembra? Mas, o que acontece? Quando você se diverte, você fixa a coisa muito mais fácil. A matéria que está sendo aplicada, ou qualquer outra coisa, certo? Gente, eu dei um foco no conceito do átomo e o pessoal teve uma evolução muito grande. Estou aplicando com ele, pelo menos uma vez por mês, estou aplicando RPG pedagógico com eles, com conceitos um pouquinho mais difíceis. Principalmente com o pessoal do primeiro colegial, que eles estão saindo da 9ª série e indo para o primeiro colegial e tem aquele boom, tem matérias diferentes, etc. Aí os depoimentos. Ao telefone, a professora do ensino fundamental, Rosângela Basílio Peralta Mendes,
41 anos, está rouca que fica até difícil de entender o que diz. Diferentemente do que se poderia imaginar, porém, a rouquidão não é do subproduto de uma classe indisciplinada, mas de alunos empolgados e participativos, disputando a atenção dela, mesmo numa aula cujo tema, a boa e velha tabuada, é proverbalmente chato. Toda essa empolgação, afirma a professora, se deve ao uso do RPG, Roleplay Game, ou jogo de interpretação, na sigla inglesa, como uma forma de motivar as crianças a aprender. O professor de Educação Física, Gilsmi Malaquias Bosco, 30 anos, que introduziu o RPG como atividade experimental em suas aulas da Escola Estadual Dr. Elias Massoudi, em Montemor, região de Campinas, interior de São Paulo, notou essa mudança. O interesse pela escrita e pela leitura aumentou diretamente por causa do jogo. Conta. Hoje, em outra escola, Bosco está incentivando seus colegas a adotarem a prática. Todo ano, moçada, tem em São Paulo um evento que chama Simpósio de RPG e Educação. Eles discutem muito isso em São Paulo, está sendo muito abordado e muitos professores de lá estão usando já o RPG pedagógico em suas aulas. Tanto que isso só está crescendo, certo? Bom, receber ou construir o conhecimento, né? Na pedagogia antiga, era aquele esquema, né? O professor fala, o aluno fica quieto e pronto. No novo método agora busca-se mais a interatividade dos alunos, né? Que os alunos participem da aula, que eles estejam presentes ao tema, mas muitas vezes isso acaba não sendo conseguido, né? Acaba se caindo naquele velho modelo, né? O professor fala, espera que os alunos participem e ninguém participa, né? Então continua-se um esquema. Professor passa o conhecimento e o aluno recebe, de uma maneira passiva, de uma maneira muitas vezes desinteressada, né? Pensando em outra coisa, distraído. Então ele está recebendo só o conhecimento. E é um conhecimento que não faz muito sentido para ele, né? Poxa, quantas vezes eu estava na aula e perguntava, por que eu tenho que aprender isso? Agora, com o RPG tem a oportunidade de não receber o conhecimento de uma maneira passiva, mas de construir junto o conhecimento. Todos estão participando de uma mesma atividade, de uma mesma história, todos estão interessados em atingir aquele objetivo. Então, o conhecimento ele vai sendo construído de uma maneira divertida, de uma maneira eficaz e interessante para o aluno. Eu me lembro quando eu estava no colegial, eu jogava bastante RPG. O que me interessava muito é quando eu via qualquer tipo de informação que eu poderia ganhar algum jogo, principalmente aula de história. Eu gostava muito de jogar jogos de época, né? Eu prestava atenção para depois para contar uma história para meus amigos. Então, que ia ser bem fidedigno como foi a realidade. Então, fazia muito sentido para mim aquele conhecimento, eu poderia empregar em história para participar com ele. Então, o RPG ele promove, ele dá essa oportunidade de construir conhecimento. Não é uma coisa forçada, acontece simplesmente. Se você está contando uma história, tem alguém interessado, participando, está sendo construído conhecimento. O RPG ele possibilita isso de uma maneira natural, praticamente inevitável, que um aluno não se interesse pela história e que aquele conhecimento não seja guardado. Bom, os empecilhos para a inclusão da RPG pedagógica. Por que o RPG pedagógico não funcionaria? Bom, só tem um motivo, por preconceito. Né? A gente sempre ouve, né? Aquelas boas notícias, né? Jovem assassinada em ritual de magia negra. Amigos jogavam RPG. Não é? Encontrado livro de vampiro e de demônios envolvendo RPG no quarto de possível suspeito do crime. Né? Então, o preconceito é o que impede o RPG de funcionar. Colegas de quando nós jogávamos, né, na adolescência, a mãe não deixava jogar. Coisa de demônio, rasgava livros caros, jogava, queimava, jogava fora. Então, o preconceito é a única coisa que impede o RPG de funcionar, tanto na escola quanto fora dela. E aí, pessoal,
Essas são as fontes que nós usamos para reunir o material para apresentar aqui para vocês. Pessoal, aquele texto ali da Folha Online, Aprendiz de RPG, foi o texto lá da Rosângela, do Gilves, os dois professores de São Paulo que deram o depoimento da gente. Saindo do quadro, igual foi marcado, foi um grande professor, quer dizer, é um grande professor que estuda no RPG pedagógico. Hoje, acho que não sei se ele ainda segue a linha de pesquisa dele, mas fez vários livros maravilhosos, vários artigos. E lançou esse livro aí, Saindo do Quadro. Ele fala do RPG pedagógico também, mas também de várias outras maneiras você dá a sua aula de um modo mais divertido que os alunos fixem mais atenção. Livro das Lendas, Aventuras Didáticas, Gustavo César Marcondes. Um outro professor que inventou um pequeno sistema simples para você aplicar na sala de aula. Depois aqui, eu vou fazer um pequeno jogo de RPG com o pessoal, certo? Com o pessoal do nosso grupo, para você ter uma pequena ideia de como funciona. A aventura da leitura descrita entre Mestre de Role-Playing Game, da Andréa Pavão. Foi o primeiro estudo lançado no Brasil. Fala totalmente do ambiente do RPGista. Como que fala até da mochila dele, que ele carrega, dos livros, dos dados, e assim vai. E o Role-Playing Game, a Pedagogia da Imaginação do Brasil, da Sônia Rodrigues, como eu já disse, filha do Nelson Rodrigues, ilustríssimo escritor. Alguns sites importantes, certo? O RPGduc.com, o pessoal do Rio Grande do Sul, tem artigos maravilhosos lá, muita coisa a gente pegou de lá, certo? Muita coisa a gente estudou de lá. Alunos Culturais é uma empresa paulista que trabalha com isso. Aí, histórias interativas, jogo de aprender e o simpósio RPG. As duas histórias interativas e jogo de aprender são duas empresas que fabricam jogos mais interativos. E o simpósio RPG é o simpósio que tem em São Paulo todo ano, que trata do tema do RPG pedagógico. Tem alguém pequeno? Quer que daqui um pouquinho? Quer que volte? Não? Não, mas é não mesmo. É não. Não. Ah, moçada, uma pequena correção. Desculpe. Mas é RPG Educ. Tem um C ali. Pode passar? E agora o exemplo do RPG pedagógico. Precisamos de 2 voluntários. 2 voluntários, pode vir. Põe as cadeiras aqui para mim. Não é tortinho, vai, Silvia. Mais alguém? Deixa meu filho. Quase. Comigo não desligou. Pessoal, tem como apagar essas luzes aqui na frente? Criar um clima. Obrigado. Vamos começar, moçada, é o seguinte. A história é breve. Vamos imaginar aqui todo mundo
todo mundo da mesma faculdade. Vocês foram chamados para uma pequena convenção numa cidadezinha. E nessa convenção tiveram algumas atividades esportivas. E uma das atividades esportivas foi uma corrida de aventura que vocês se inscreveram e começaram a participar. Consequentemente, a bússola de vocês quebrou, ou algum GPS que vocês tinham também quebrou. Vocês tinham um mapa mais ou menos feito à mão, certo? Se perderam no meio do mato. Começou a anoitecer, vocês estão chegando numa pequena colina, descem, vem uma grande clareira cheia de casinhas, todas velhas. As partes quebradas, né, as velhas batendo, rangendo, certo? Estão vendo aquele clima. Todas aquelas roupas jogadas no chão como se alguém fugiu de lá às pressas, certo? Vocês vão fazer o quê? Os caras estão todos abandonados? Microfone. Aparentemente sim, você está vendo ela de longe e ela aparentemente está toda abandonada, ela já está velha há algum tempo. Bom, pessoal, sugiro do grupo, né? Já que está anoitecendo, né, e para bem ter perdido, eu sugiro que a gente busque um abrigo, né? Você vê assim, tempestade ao longe. Sugiro a gente buscar rápido. Ok, vamos explicar um caso para entrar, né? Você mencionou que tem roupas espalhadas como se as pessoas tivessem fugido. Exatamente, parece que elas fugiram de lá como se algo apareceu lá e fugiu com elas. Alguma marca de sangue, alguma coisa? Não, nada. Portas quebradas, nada? Portas quebradas várias, janelas quebradas. Não, acho que não é bom a gente ficar por aqui, não. Tem vestígio de alguma coisa recente? Não, nada. Muito distante, assim. Nada, não. Nada. Eu acredito que não, se as pessoas que estavam aqui fugiram, Ué, mas estão perdidos? Vamos ficar à noite na moto? Nós entramos nas casas para ver o que tinha lá, apesar de eu estar falando? Não, vocês estão na frente da cidade, estão vendo as casinhas. Estão vendo aquelas casinhas quebradas, estão vendo aquela rua cheia de roupa. Eu sou muito curiosa, sugeria que nós entrássemos pelo menos para ver de quem eram as roupas, de quem passou por ali. Porque como é que a gente vai saber que realmente passou por ali, apesar de estar tudo remetido, se a gente nem tem o caminho? Outra coisa, o perigo pode dizer, né? Parece que saíram atentos já, né? Esse perigo já passou. O perigo parece ser passado já. Então, vamos dar uma olhada então. Vamos investigar isso aqui, dar uma olhada, ver se está seguro e a gente se abriga por aqui. A gente pode separar A gente pega uma casa que parece que esteja mais firme, menos destruída. Bom, vocês procuram uma casa que esteja no melhor estado, vocês encontram um sobrado, certo? Parece estar numa condição melhorzinha, tá? Vocês vão entrar? Vamos entrar nesse. Parece que é em boa condição. Certo? Tudo em silêncio. Só a única coisa que vocês escutam é aquele vento da tempestade vindo, passando no meio das folhas. Aquele... Esperar eu entrar pela chuva. Quem entra na frente? Você? Gente, vamos entrar. Olhando ao redor, ver se não tem nada, né? Mas vamos entrar para fugir da tempestade, digamos assim. Você coloca a mão na porta, com a parte de madeira velha, das Parece que tem fantasma. Mas mesmo assim, entra, porque a curiosidade não deixa ficar pra fora. Certo. A casa já é uma, você vê que está tudo empilhado, mas a mobília que está dentro dela aparece estar inteira. Certo? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês estão dentro da casa. A tempestade começa a cair lá fora. Microfone.
Bom, já que estamos dentro da casa, a tempestade vai cair, a gente pode dar uma olhadinha na casa, ver o que tem aqui dentro, né? Ver se tem alguma... Não, ela é pra frente, é um lugar curioso. Povo medroso, né? É. 2 andares. Mesmo de papel. Vocês começaram a vasculhar a casa? Tem alguma fonte de luz na casa? Um lampião velho. Lampião velho? Sim. Você... Tem como acendê-lo? Tem como. Vocês carregaram uma caixa de fósforo lá no mochila de vocês. Ah, então eu vou acender o lampião. Sério, mesmo a gente não fica no escuro. Perfeito. Você acendeu o lampião, iluminou a casa. Iluminando, você vê lá no cantinho um alçapão. Aberto? Não, fechado. Fechado? Fechado. E aí, vamos olhar? A organização dela. Vamos abrir então. Não, peraí. Antes de abrir, eu ponho assim o ouvido em cima da tampa do alçapão para ouvir se não tem nenhum ruído. Um detalhe legal é o seguinte, você colocou, chegou em cima do alçapão, deu aquela limpada assim, você viu na tampa do alçapão escrito CA, entre parênteses, OH3. O que aparece isso? Moçada, não esquece que eu sou professor de química. Um elemento químico. Qual que é a forma? CaOH, entre parênteses, 3. CA é cálcio. OH3. Vou mostrar, faz tanto tempo que foi vestibular assim. OH é uma. Não, olha só, OH3 é uma base. Hidróxido de cálcio. Certo? Como está escrito isso na tampa? Como está escrito? Com giz, um giz. Há muito tempo atrás. Será? Vamos fazer o pesquisa e a gente vai passar muito tempo. Descobriram essa fórmula, uma coisa, não, é hidróxido de cálcio, será? Será que nossos personagens sabem? A gente é universitário, mas a gente estuda o quê? Pelo jeito não é química. Não é química. Bom, pera, gente, deixa eu só fazer um jogo. É nesse momento, pessoal, que os alunos que estão jogando, eles debatem entre eles. O que é CaOH3? Se é que existe essa forma, o que é isso? Nesse momento que os alunos perguntam se existe, se ela está escrita de uma maneira certa ou errada. Então é agora que o conhecimento ele pode ser construído. O grupo sabe o que fazer? Alguém sabe me informar se essa fórmula está correta? Alguém da plateia? Nós agora não lembramos disso, mas eu tenho certeza que um aluno de segundo ou primeiro colegial vai saber onde você está o conhecimento disso. Moçada, CaOH3 não existe. A que existe é um pequeno detalhe, CaOH2. Certo? O que vocês fazem então? Descobriram a fórmula certa. Corrige? Vou corrigir. Em cima. Você escreveu em cima, se giz? Tem giz ali perto. Escreve em cima. Você escreveu em cima, assim de repente você vê, não sabe como, o alçapão abre. Grupo medroso. Se você não corre, certo, o alçapão abre na sua frente, o que você faz? Quero ver o que tem lá dentro. Você olha lá dentro e você vê um pedaço de papel. Vou pegar. Pessoal, bom, você pegou o papel, tem uma frase escrita. A frase é o seguinte:
Ela é. Eu sou demais. Vocês receberão toda a minha ira. Eles zombaram de meus... Vocês escutam muito fora da casa. Não, vocês estão... A vila era uma clareira. A mata estava alguns metros longe. O Uivo não tá na mata? Tá perto? Está na porta. Tá na porta? Meu Deus. Eu achei que ia entrar nesse alçapão, né? Não dá não. Não. O único caminho possível para vocês é subir. Vamos subir. Quem foi o primeiro a subir? Você vê. A primeira vítima de filme de terror. A Gil começou a subir. Começou a comer assim no degrau. Pá! Cai. De repente, um degrau quebra. E nele você vê outro sapão. E lá está a seguinte frase: um ácido forte. Ácido forte que eu conheço é sulfúrico. Tem giz ali perto também? Eu escrevo embaixo, ácido sulfúrico. Novamente, eu só abre e dentro dele tem um outro papel. Conhecimentos não entenderam meus motivos. Agora eles são realidade e... Vocês receberão toda a minha ira. Eles zombaram de meus conhecimentos. Não entenderam meus motivos. Agora eles são realidade e... No momento que você termina de ler essa frase, você escuta. Você vê um vulto nela, em pé, do tamanho de um homem, com as unhas desse tamanho. A sopa sai de um vulto de um homem, quando está escuro, só que o lampião está com vocês em cima, você vê o vulto de um homem alto, 1,90 m, com uma garra bem grande. Vamos continuar subindo? Não, eu vou ficar parada no lugar, porque quando eu tenho medo eu faço. Vocês começaram a subir, eu tô parada lá. Ai meu Deus. Ai meu sofistinho. Eu vou puxar, eu vou tentar. Eu era curiosa, eu não falei que eu era corajosa. Vamos tentar puxar ela. Vamos tentar levar ela pra cima. Vamos, Gil. Não, vamos puxando pelo braço. Vamos subir, porque... Sério. Vocês subiram lá em cima, tem lá. Com certeza. Os ele andando. Nossa, vamos... Não. Bom, numa porta. O segundo andar tem uma porta. Oi? Vamos correr. Na porta nada. Tá aberto. Tá aberto. Vamos entrar e se trancar em dentro de algum quarto. Bom, vocês entraram primeiro. Bom, vocês entraram, trancaram a porta. Tranca a porta. Tem cama, alguma coisa assim no quarto? Não, por incrível que pareça, o quarto está vazio, não tem nada. A única coisa que tem no quarto é um outro sapão no chão, só que dessa vez assim, umas 3 vezes maior que os outros. Uma única frase também. Uma base forte. Base é hidróxido. Não. Acabou uma coisa hidróxido. Sódio? Sódio? Hidróxido de sódio. Vai escrever hidróxido de sódio? Vou. Vai. Bom, você escreveu hidróxido de sódio, a portinhola abriu. Certo? Abrindo essa portinhola, tem uma escada que desce o que parece ser o porão da casa.
Está totalmente escuro. Vocês vão descer? Tô com o avião. Está com o avião e ele vai descer na frente? O vulto está seguindo a gente. Você escuta agora o arranhar na porta. Desci. Bom, você desceu. Vocês desceram, vocês encontram um corredor bem comprido e uma única, quer dizer, uma tábua não, né? Uma placa de metal com os seguintes dizeres. Ameaças aladas podem determinar o seu fim. A classificação de aspas e bases pode explorar um sinal sonoro para projetá-las. Cada fechadura só poderá ser aberta com uma combinação química específica. Uma bomba pode ser detonada a qualquer momento. Qualquer gás pode causar a morte em segundos. Reconhecer a força de aspas e bases pode ser a única forma de se livrarem de terríveis armadilhas. Eu rezo. Quando você levanta o lampião, ilumina, você vê que esse lampião lá no fundo tem outra escada que sobe. Lá no fundo do corredor tem outra escada que sobe. Não, só isso que eu te falei. Vocês vão até o fundo? Depende. A coisa está seguindo a gente ainda? Então, lá em cima, escuta, pá! Segunda porta. A porta já está acabando do quarto. Eu não sei, não vou aproveitar. Vocês vão até o fim? Certo? Na minha de volta a gente não tem. Ou para paradinho ali, e torce para ele não te achar, ou vai dentro. Não, então nós vamos reto. Bom, vocês seguem até o final, uma outra escada sobe, em cima uma portinhola sem nada escrito. Calma. Vou levantar? Quem que tá na frente? Não, pera. Calma. Tem algum ruído? Não, você não escuta nada. Nada. Vamos abrir. Bom, quem que tá na frente? Bom, a Gil abre. Se levanta assim, você vai vendo, aquele parece ser uma sala, parece ser um velho laboratório, certo? Você vê aqueles frasquinhos borbulhando, vários líquidos de várias cores, alguns sólidos e tal. E no fundo desse laboratório, bom, moçada, a gente encerra aqui a aventura deles. Qualquer outro dia a gente continua para vocês, certo? Todo mundo se interessou pela história, né? Os alunos também vão se interessar. É dessa maneira que o RPG pode ser empregado na escola. Né? É dessa maneira que o professor ensina química para os alunos. Obrigado, Gil. Gil, você é? Regiane. Regiane, obrigado por vir aqui, certo? Obrigado. Pessoal, a Regiane falou uma coisa interessante agora. Então você pode ensinar qualquer coisa no RPG na escola. Sim, qualquer matéria. Literatura, inglês, química. Química, vamos ensinar matemática. Matéria que mais 100% que eu odiava química no colegial, né? Pode ensinar matérias exatas, química, física, matemática. Pode ensinar qualquer coisa através da RPG. Pessoal, qualquer coisa, tá o meu e-mail ali, do l@gmail.com e o do gubico@hotmail.com, certo? Qualquer dúvida, ou se vocês quiserem marcar uma sessão de jogo com a gente, não tem problema, a gente marca. É um prazer pra gente dar um RPG pedagógico ou um RPG normal para pessoas se divertir para dar risada, certo? Uma outra coisa que a gente queria falar é o seguinte. Obrigado. Em novembro vai ter o segundo encontro de RPG de Araraquara, certo? Nós somos um grupo chamado Supimpa RPG, certo? Que coordena esse evento, certo? Dia 10 e 11 de novembro de 2007, certo? A gente agradece a Faculdade São Luís, Jabuticabal, a professora Adriana Duquette,
uma professora minha que dá aula para mim lá no Instituto de Química, que me trouxe para cá, ela que me deu um grande apoio, certo? Toda a coordenação da Semana de Pedagogia, a todo mundo que está presente, o nosso muito obrigado, gente. Nós é que agradecemos as presenças de vocês que muito colaboraram na nossa semana desta noite. E eu quero convidar a professora Bia para agradecê-los. Pode repartir aí que ela participa com as palestrantes.